do conteúdo intelectual das comunicações. Nesta análise dos fenômenos espíritas, falta-nos agora tratar de um ponto importante. O do conteúdo intelectual das comunicações. As manifestações de ordem intelectual podem ser consideradas sob dois pontos de vista: da sua origem, do seu valor. Na maioria das comunicações, há certo número de caracteres que nos ministram preciosas indicações acerca deste ponto. Esses caracteres são os seguintes: as personalidades comunicantes manifestam-se quase sempre como espíritos dos mortos, afirmando categoricamente que são desencarnados que conservaram o seu eu consciente. B. Toda personalidade que se manifesta, psíquica ou fisicamente, o faz sempre de maneira idêntica. Os diversos elementos da sua individualidade são absolutamente os mesmos. Qualquer que seja o modo de comunicar com ela ou o médium empregado. A personalidade dos chamados espíritos é tão fixa e permanente como a dos vivos. Na maioria dos casos, esta personalidade faz lembrar exatamente a do defunto que ela diz personificar. Apresenta suas características completas, suas qualidades e defeitos, suas particularidades originais, tais como linguagem, conhecimentos, timbre de voz, caligrafia, etc. Numa palavra, todos os elementos que pertenciam ao vivo e que podem ser totalmente ignorados pelo médium. D. Nas suas manifestações, o espírito mostra-se tal como era nos últimos tempos da sua existência terrestre. Um velho ou um menino mortos, por exemplo, mostram-se nas condições físicas e psíquicas próprias da sua idade. Contudo, essa lei tem numerosas exceções. A característica do defunto
é às vezes modificada na comunicação do espírito e pode atingir tal grau que permita reconhecer a impostura do comunicante ao pretender apresentar-se como determinada entidade. Outras vezes, a característica do defunto manifesta-se por um misto curioso de elementos originais evidentemente tomados ao médium e aos assistentes em proporções muito variáveis. Em certos casos, e apesar da melhor boa vontade, só se encontra na comunicação um reflexo do pensamento e dos conhecimentos dos evocados. Estes casos são muito raros, apesar do que tenham dito em contrário os adversários do Espiritismo. Finalmente, embora a personalidade comunicante faça lembrar com suficiente exatidão a do defunto que diz ser, pode mostrar-se superior ou inferior ao que era na vida terrestre. F. As provas de identidade mais completas são dadas a miúde por espíritos desconhecidos do médium e dos assistentes. E comprovadas posteriormente como perfeitamente exatas. Muitas vezes não é fácil atribuir ao médium nem a forma nem o conteúdo das comunicações. O valor intelectual das comunicações é muito variável. Podem ser verdadeiras ou falsas. Todavia, num ou no outro caso, o seu conteúdo é frequentemente banal ou sem grande importância. Interessam, sobretudo, pelas provas de identidade pessoal dadas pelos comunicantes e pela satisfação particular que nos podem trazer. Não se devem pedir esclarecimentos difíceis, nem conselhos, nem predições do futuro. Ou se o fizermos, devemos sempre empregar muita reserva e prudência. Às vezes, as comunicações são banais e até grosseiras e injuriosas, ou então obscuras e incoerentes. É preciso reconhecer o caráter insignificante ou de relativa inferioridade do conteúdo intelectual.
de um grande número de comunicações que chocam os experimentadores noviços. Inclinados a tomar os espíritos dos mortos como verdadeiros semideuses, sobretudo quando se trata de seus amigos e parentes. Mas digamo-lo também, às vezes, se obtém comunicações muito elevadas, reveladoras de conhecimentos e inteligência superiores aos do médium e dos assistentes. Nestes casos, podem dar-nos preciosos e inesperados ensinamentos, conselhos úteis e até magníficas predições do futuro. Essas comunicações elevadas e que têm servido de base à doutrina espírita as manifestações intelectuais superiores são, em geral, ministradas espontaneamente e raras vezes depois de um certo número de evocações. Nunca tratam de assuntos materiais, mas de filosofia, moral, etc., dando conselhos aos indivíduos e ensinamentos de grande valor para o progresso da humanidade. Vejamos agora a explicação que o Espiritismo dá acerca do conteúdo intelectual dos fenômenos. O caráter habitual das comunicações e as suas qualidades e defeitos explicam-se facilmente se considerarmos os seguintes pontos de vista conformes à doutrina desta ciência. A situação dos desencarnados, as condições das suas relações conosco, primeiro, do ponto de vista da situação exata dos desencarnados, não esqueçamos que os mortos devem desfrutar situação de bem-aventurados ou de condenados, conforme as suas crenças religiosas. Se não houvesse transformação radical e insensível depois da morte, não existiríamos como seres conscientes do que nos espera na outra vida, qualquer que seja a doutrina que professemos. Segundo a doutrina evolucionista,
os desencarnados não são, em realidade, muito diferentes do que eram na última encarnação. Isto é verdadeiro principalmente para os espíritos de ordem média, que são os mais numerosos. Os espíritos muito atrasados, pelo contrário, uma vez no estado de desencarnados, não são superiores ao que eram na última existência, porque ao perder os sentidos materiais, sofrem verdadeiro obscurecimento psíquico que pode conduzir, embora momentaneamente, à semiconsciência. Só os espíritos elevados gozam de consciência e conhecimento muito extensos, síntese dos progressos adquiridos em diferentes encarnações. E depois da morte são infinitamente mais elevados, seja qual for o estado de encarnação que tenham tido anteriormente. O fato é que esses espíritos verdadeiramente superiores estão muito afastados da humanidade terrestre. Onde geralmente não voltarão a encarnar e com grande dificuldade podem colocar-se em relação conosco. Quanto ao segundo ponto de vista, só tivemos ocasiões de ver um desencarnado que não podia manifestar-se no campo material. A menos que agisse sobre um organismo vivo ou por meio de um organismo vivo. No primeiro caso, sugestão sobre o médium, a capacidade psíquica do espírito seria forçosamente limitada, em proporção considerável, pela capacidade psíquica do médium. No segundo caso, o espírito, ao sofrer uma espécie de reencarnação relativa, será submetido às consequências fatais, embora atenuadas, da reencarnação normal. Quer dizer, ao obscurecimento da consciência, ao olvido do passado, às modificações do eu, etc., em virtude das novas condições orgânicas. O desencarnado não pode entrar de novo no campo material pela reencarnação ou qualquer comunicação momentânea, sem se sujeitar mais ou menos às leis do esquecimento, que se exercem da mesma forma
relativamente a 1 minuto ou a 1 século. Após esse exame da situação dos desencarnados e do mecanismo das suas manifestações, compreende-se que as comunicações recebidas não poderiam ser diferentes do que realmente são. A frequência das comunicações inferiores ou pouco elevadas é inevitável, porque a maioria dos espíritos que desejam ou podem pôr-se em relação conosco não estão muito acima do nível médio da humanidade. Ou porque as leis que regem essas comunicações levam os espíritos a manifestar-se no seu nível. É por isso que não podemos obter informações precisas acerca da vida espiritual. Pela mesma razão, a maioria dos desencarnados nos parecem idênticos aos que foram durante a vida terrena. De resto, os desencarnados apresentam-se tal como eram nos últimos anos da sua vida material, porque a reencarnação relativa que a comunicação exige tende, naturalmente, a exercer-se no modelo orgânico mais recente. A mistura nas comunicações de elementos originais e de elementos tomados de outros seres nada tem de estranho. Da mesma forma que a criança tem sempre qualquer traço moral dos pais que lhe dão o seu corpo. O espírito terá sempre alguma coisa do moral do médium, que na realidade é que permite a manifestação. Além disso, e em consequência do relativo obscurecimento da sua própria consciência e da diminuição do seu livre-arbítrio, o comunicador, isto é, o médium, sofrerá facilmente as sugestões mais ou menos voluntárias dos assistentes. E refletirá a miúde os seus próprios pensamentos. Em resumo, todas as objeções feitas de modo tão ligeiro ao Espiritismo, a propósito do conteúdo intelectual das comunicações, das obscuridades, vulgaridades, mentiras, contradições, etc., que as comunicações às vezes encerram,
todas essas objeções, repetimos, são irracionais. Pelo contrário, o caráter das comunicações, diferente do que se poderia calcular a priori no princípio do movimento espírita, em completo antagonismo com as ideias que geralmente se formavam e mantinham a respeito do além, segundo o espiritualismo religioso, constitui uma prova em favor da doutrina que tão completamente se exteriorizou e explicou. Terminaremos este capítulo com uma nota importante e, de acordo com a interpretação dada ao conteúdo intelectual das manifestações espíritas, o valor das comunicações, do ponto de vista intelectual, está na razão inversa do seu valor físico. Por isso é que as materializações completas de um espírito são sempre acompanhadas de obscurecimento considerável da sua consciência. Só depois de sofrer numerosas e contínuas materializações, o espírito consegue habituar a inteligência a funcionar. Num organismo que não é seu, conservando mais tarde maior ou menor lembrança do seu estado real. Pelo contrário, as manifestações elevadas são, na maioria dos casos, dadas pela mediunidade vocal ou pela escrita automática. É provável que o desencarnado se manifeste melhor e mais conforme as suas faculdades superiores, agindo diretamente por sugestão sobre o médium. De resto, os fenômenos físicos do espiritismo não apresentam caráter elevado e por isso são aproveitados apenas como provas irrefutáveis da existência real dos espíritos e como demonstrações práticas que apoiam suas declarações ou demonstrações teóricas. Resumo da doutrina espírita, Gustave Gallet.